Bom, então, como eu sei que já faz muito tempo que a gente não conversa e tudo mais, eu queria falar para vocês, né, dar um apanhado geral do que a gente já fez aqui em Mecânica dos Fluidos e o que a gente vai fazer agora, certo? Então, de maneira geral, o nosso passado é o seguinte: a gente já trabalhou, vou fechar aqui. Eu não quero você, querido. Eu queria que você sumisse agora, por enquanto. Será que você consegue? Pronto. Então, o nosso passado é em mecânica dos fluidos, né? O que a gente fez até agora? A gente definiu o que era um fluido e as propriedades relacionadas a ele. A gente falou a respeito de massa específica, densidade, campo de velocidade, campo de tensões, né? Tudo isso a gente tinha discutido lá na primeira unidade. Só um minutinho, Micael. Em seguida, a gente falou a respeito de estática dos fluidos. É a respeito da apresentação, Micael? Diga lá. Não, eu ia perguntar como está funcionando a sua presença. Da mesma forma de sempre, ou através aqui da nossa, do nosso encontro, que eu faço a chamada pelo Meet Attendance, ou através da resolução de atividades pelo CIGA. Tá Essa mesmo? senhora ainda não postou assim, nenhuma avaliação de presença, então eu não sei quanto é que eu tenho de presença. Vou verificar isso, tá? Então, a gente tinha falado a respeito de o que era esse fluido, o comportamento estático desses fluidos. Então, a gente falou de equação geral da estática, falamos a respeito de forças hidrostáticas, falamos a respeito de manometria, né, medição de pressão, e isso tudo estava lá na nossa primeira unidade, certo? Quando a gente passou para a segunda unidade, a gente trabalhou com a análise integral dos escoamentos. Então, a gente já saiu da condição estática para a condição de escoamento, né? E aí a gente trabalhou com a conservação da massa, do momento linear e da energia desses fluidos que estavam escoando, né? E a gente trabalhou também, né, com a condição de que se esses fluidos eles não apresentavam características viscosas importantes, né? Então, se esse escoamento ele era invíscido, se ele ocorria em regime permanente, se o fluido era incompressível, etc., a gente viu que a gente podia descrever esse comportamento através da equação de Bernoulli. Aí fechamos com isso a parte de análise integral dos escoamentos, né? Que era aquela análise macroscópica, em que a gente não está se importando com os detalhes, né, desse campo de distribuição de propriedades. Quando a gente passou a se importar com esse tipo de problemas, a gente passou para a análise diferencial desses escoamentos, né? E aí, novamente, a gente trabalhou com a conservação da massa e do momento linear, certo? E aí, nós dissemos, né, que podíamos trabalhar com as equações de Navier-Stokes para o caso de fluidos newtonianos. A de Navier-Stokes é muito difícil, é complicada, viu? Ou com a equação de Euler para o caso de fluidos para o caso de escoamentos invistos. E fluidos incompressíveis.
certo? A senhora colocou uma questão na prova de equação de Navier-Stokes. Que benção de Deus, viu? Deu mais de uma folha, professora. A Mas é resolução. mesmo, mulher, porque realmente as equações por si só já são grandes para você passar de uma linha para outra, tem que escrever muita coisa. É assim mesmo. Então, veja só, a gente trabalhou com diversos aspectos, né, desses escoamentos de fluidos, né, até agora, foi isso que a gente construiu, certo? Mas percebam que, na maioria dos casos, ó, a gente trabalhou com fluidos invistos, né, fluidos incompressíveis, invistos, né, na maioria das nossas avaliações. Agora, a gente vai trabalhar com escoamentos viscosos de fluidos. Certo? Então, a gente vai ter essa presença da viscosidade como um fator importante nesses nossos escoamentos. E aí, isso vai fazer com que a gente precise, né, de novas ferramentas, certo? Então, esse é o nosso futuro, trabalhar com escoamento viscosos de fluidos. Esses escoamentos, eles vão ser internos ou externos, a depender da disposição geométrica dele, né? E por que a gente vai precisar de trabalhar com esses escoamentos viscosos? E a gente sabe que a viscosidade é um fator que complica bastante essa modelagem dos escoamentos. Por quê? Porque a gente tem que ter uma relação tensão, deformação, que se relacione com esse comportamento viscoso. A gente tem que ser capaz de descrever isso. Então, a gente vai precisar trabalhar com ferramentas auxiliares, certo? E uma dessas ferramentas auxiliares é essa que a gente vai começar hoje, né, que é a estudar, que é a análise dimensional. Então, a gente vai trabalhar com a ferramenta de análise dimensional para poder, nas aulas seguintes, né, em momentos posteriores, descrever esse comportamento de escoamentos viscosos, tá certo? Então, o que acontece? A gente sabe que muitos dos problemas de mecânica dos fluidos, eles são complexos demais para a gente resolver analiticamente, né? Então, como eles são complexos demais para a gente resolver isso na mão, né, matematicamente direto, inclusive com o auxílio de computadores, muitos deles são complexos demais, né? Então, a gente precisa combinar tanto esses métodos analíticos com o que a gente chama de dados experimentais. Então, a gente faz um estudo combinado, analítico experimental, para poder descrever esses comportamentos. Né? Então, enquanto os estudos experimentais, eles podem reproduzir uma situação real muito fielmente, né? Eles são caros. Né? Então, a gente tem as horas de trabalho do engenheiro, a gente tem os custos de material, a gente tem os custos de energia, tudo isso entrando aí no preço do produto final ou do item que a gente quer desenvolver. Então, esse processo de experimentação, ele é caro, mesmo quando a gente usa, né, modelos em escala para representar a situação real. Então, o processo normal, né, dessa experimentação em laboratório é se trabalhar com modelos em escala reduzida ou ampliada, né? Por que eu falo reduzida ou ampliada? Porque pode ser que eu tenha interesse em analisar o escoamento sobre um objeto muito grande, como um carro, e precise de um modelo em escala reduzida. Como pode ser que eu queira modelar um escoamento que ocorre a nível capilar, por exemplo, na circulação de uma criança,
né? Eu quero simular, por exemplo, o bombeamento do sangue de um recém-nascido. Então, aquilo tudo ocorre numa escala muito reduzida e que os fenômenos podem ser difíceis de observar. Então, eu posso precisar criar um modelo para representar aquilo numa escala aumentada. Então, meu povo, esse processo de experimentação, ele geralmente é caro. E aí a análise dimensional vai ser a ferramenta, né, que vai permitir que esses estudos eles sejam conduzidos de maneira inteligente, né? Porque é uma ferramenta que vai permitir estabelecer relações entre variáveis de interesse para esse problema físico. Então, eu racionalizo a forma com que a gente vai abordar o problema, né? Quais são as variáveis que eu vou realmente querer estudar, para conseguir, né, reduzir os custos dessa experimentação. Tá? Então, com a ferramenta que a gente vai trabalhar agora, que é a análise dimensional, é possível a gente fazer isso. Então, veja que aqui nessa figura ele sai de um nível micro, né, em que os detalhes eles vão se tornando cada vez mais presentes e cada vez mais observáveis, né, à medida que a gente amplia essa escala aí da avaliação do processo. Então, como eu falei para você, a gente vai trabalhar com análise dimensional. Primeiro ponto que a gente precisa saber é o que é homogeneidade dimensional, o que é uma dimensão, certo? Então, vocês já devem ter visto em algum momento da vida acadêmica de vocês, né, esse conceito de dimensão, que é uma medida para uma quantidade física, né, sem os valores numéricos da quantidade física. Então, a gente tem como dimensão comprimento, tempo, calor, né, são medidas de uma quantidade física, mas que eu não tenho ainda um número para aquilo. Quando eu atribuo um número a uma dimensão, então a gente diz que a gente tem uma unidade, né? Então, para o comprimento, por exemplo, a gente tem várias unidades, várias formas de atribuir números para aquela dimensão, né? Então, eu posso representar a dimensão comprimento usando as unidades de metro, quilômetro, nanômetro, pés, etc. Certo? E o mesmo acontece para várias, né? Para tudo que nos norteia no dia a dia. Então, a gente tem as grandezas básicas ou primárias, que são as que a gente chama de primitivas, né? Que elas não podem ser formadas por combinação de nenhuma das outras, as outras grandezas, né? E elas formam a base aí do nosso sistema de unidades, né? As nossas dimensões. E sempre que a gente tiver alguma quantidade que for relacionada a partir dessas 7 iniciais, né, a gente diz que essas são grandezas derivadas. Então, por exemplo, a gente tem para massa uma grandeza, né? A gente tem a massa como uma grandeza primária, comprimento, tempo, corrente elétrica, temperatura, quantidade de matéria, luz. Então, se o meu interesse é avaliar, por exemplo, taxa de transferência de calor, então a taxa de transferência de calor vai depender, sei lá, do comprimento, do tempo, da temperatura, né? E aí eu tenho uma combinação de algumas dessas grandezas primárias para fornecer essa grandeza secundária. Tá? Então, cada uma dessas dimensões primárias, ela recebe um símbolo, né? Massa M, comprimento L de length, do inglês, T minúsculo para tempo, T maiúsculo para temperatura, corrente elétrica I, né, quantidade de matéria. Está trocado aqui, eu vou trocar agora, finalmente, porque todo semestre eu vejo isso e eu nunca troco.
quantidade de luz. O que aconteceu aqui? Candeia. Tá, deixa eu tirar aqui. Eu vou botar para cima. Quantidade de matéria, a gente sabe que é o número de mols. Vale, não tá ficando preto, peraí. Só um minuto. Então, a gente tem essas 7 dimensões primárias, né, para formar a nossa base dos nossos sistemas de dimensões, né, representar a nossa realidade. E qualquer quantidade que a gente for precisar combinar essas grandezas, né, vão formar uma grandeza secundária, como eu falei para vocês. Né? Então, por exemplo, se a gente pega a segunda lei de Newton, a gente sabe que força vai ser uma grandeza secundária, né, formada aí pelo produto da massa vezes a aceleração. Essa é uma das formas que a gente tem de descrever essas dimensões. Né? A gente sabe que massa é diretamente representado pelo m, aceleração já é uma grandeza secundária, né? Representado por comprimento por tempo ao quadrado. Então, quando a gente combina essas duas, a gente obtém a dimensão aí da força, né? Então, a dimensão de força seria ml por t ao quadrado. Não confundir, pessoal, dimensão com unidade que você usa para representar aquele item, né? Aquela quantidade que você está calculando. Por exemplo, força a gente pode no SI representar pela unidade do Newton, né? Mas em outros sistemas de unidades a gente pode representar força por quilograma-força, né? Então, a gente tem unidades diferentes para representar a mesma coisa, né? A mesma, digamos assim, o nosso ente matemático que a gente tem interesse, certo? Então, da mesma forma que isso pode acontecer em termos de unidades, isso também pode acontecer em termos de dimensões. Não, né, não da mesma maneira, mas de maneira similar. Por exemplo, se eu uso como sistema de base, né, sistema para formar a minha unidade final, massa, comprimento e tempo, então a força eu posso representar como sendo fornecida, né, por esse produto aqui de dimensões, ml sobre t quadrado. Mas existem outras bases, né, que podem ser usadas, que não usam a força como uma unidade, como uma dimensão derivada. Usam a força como uma dimensão fundamental. É o caso de, por exemplo, o sistema FLT, que usa como dimensões de base força, comprimento e tempo. Usando o sistema FLT, a massa, na segunda lei de Newton, é que é uma quantidade derivada, certo? Então, força tem dimensão de força, aceleração tem dimensão de comprimento por tempo quadrado, e aí a gente pode rearranjar esses itens e ver que a massa tem dimensão de força, tempo quadrado por comprimento, certo? Então, são duas maneiras de observar o mesmo problema, a mesma situação. Tá? Então, o sistema MLT, ele usa essas 3 dimensões fundamentais, massa, comprimento e tempo, mas existem outros, né, como o FLT, em que a gente tem força, comprimento e tempo também como base. Tá? Então, que diferença que isso faz, né? É simples. Quando a gente usa o sistema
MLT, né? A força é uma grandeza derivada, né? Então, a gente representa a nossa realidade de maneira que força seja uma quantidade secundária, né? Quando a gente usa como conjunto de base o sistema, as grandezas FLT, a massa passa a ser a grandeza derivada. Isso faz diferença porque vão existir quantidades que são derivadas dessas, né? Então, por exemplo, a massa específica depende da massa. Se eu uso o sistema MLT, para eu representar a massa específica, basta trabalhar com massa por dimensão de volume, que é comprimento ao cubo. Mas se eu escolho representar essa mesma variável, massa específica, usando FLT como grandeza de base, né, com força, comprimento e tempo, então eu já tenho que representar a massa como aquela grandeza derivada que a gente obteve no slide anterior, e o volume continua tendo dimensão de comprimento ao cubo. Então, essa massa específica, ela fica, perceba, é a mesma quantidade física, né, a mesma propriedade do fluido, mas ela é representada de maneira diferente em função das grandezas de base que a gente escolheu. Tá? Outras variáveis, né, pode ser que não sofram alteração se eu mudo de um conjunto de grandeza de base para outro, como velocidade ou aceleração. Por quê? Porque elas só dependem dessas duas últimas, né, de comprimento e de tempo. Então, como elas não dependem nem de massa nem de força, a representação delas independe do conjunto de grandeza de base que eu estou escolhendo. Mas, se qualquer outra variável que eu queira representar depende de massa ou força, essa definição do conjunto de grandeza de bases, ela é importante. Tá? Então, por exemplo, se a gente tem como interesse determinar as dimensões desse produto RT da equação de gases ideais, a gente pode obter essa dimensão de duas maneiras diferentes. Ou usando o sistema MLT ou o sistema FLT. Tradicionalmente, a gente opta, né? Eu acho mais fácil trabalhar com o sistema MLT, mas é a escolha do aluno, tá certo? Tudo tranquilo até agora com vocês? Então, se o meu interesse é em trabalhar com essa dupla, né? Esse item, o produto R vezes T, eu posso pegar a equação dos gases ideais e já utilizar de um princípio, né, de análise dimensional, qual seja? Bom, para a equação ter homogeneidade dimensional, ambos os lados da igualdade, eles têm que ter as mesmas dimensões. Então, a dimensão de P sobre ρ tem que ser igual à dimensão de R vezes T. Então, isso aqui faz com que eu possa descobrir qual que são as dimensões de RT, simplesmente trabalhando com as dimensões de pressão e massa específica. Então, pressão, a gente sabe que é uma força dada que atua sobre uma área, e massa específica a gente sabe que é uma massa, né, sobre uma quantidade de volume. Então, a gente pode descrever aqui as dimensões de força. Então, lembrando, força é aqui massa vezes aceleração, né? Massa M, aceleração, comprimento por tempo quadrado, dividido por área, então, 1 sobre comprimento ao quadrado, que resulta em área, certo? E o termo referente à massa específica
é massa por comprimento ao cubo. Né? Então, ó, L com L quadrado fica um comprimento no denominador, né? Esse termo de massa cancela aqui com esse massa também do denominador. E aí a gente pode rearranjar, né, esses termos. Então, vai ficar com L a terceira no numerador aqui, dividido por comprimento. Então, fica comprimento ao quadrado, dividido por T, tempo ao quadrado. Certo? Vai ser o produto dessa dimensão aqui de R vezes T. Ok? Então, se vocês quiserem, né? No item seguinte, ele pergunta assim, pressão sendo igual a força sobre área, tem as mesmas dimensões que pressão sendo igual a ρ vezes G vezes H? Então, se vocês pararem para pensar, né? A gente pode igualar força sobre área a ρ vezes G vezes H e verificar se essa igualdade, ela realmente se apresenta, né? Se isso se verifica. Tá? Então, novamente aqui, força, 1 sobre a área, igual a massa específica, né? Vezes aceleração da gravidade, vezes comprimento. Então, a gente consegue ver que as dimensões do lado direito, que representava força sobre área, são as mesmas dimensões do lado esquerdo, se referindo ao termo de massa específica vezes G vezes aceleração. Dúvidas com essa parte de homogeneidade dimensional, pessoal? Eu acho que é tranquilo, né, da gente ver isso. Então, aqui no material de vocês já têm disponível essa tabela, né, em que várias quantidades elas são representadas pelas suas dimensões. Essa tabela aqui, por alguma razão, ela representa o tempo como T maiúsculo, certo? Eu prefiro representar o tempo como T minúsculo, para não correr o risco de acontecer uma falta de comunicação mesmo, ou erro, com relação a propriedades que dependam da temperatura, tá? Então, eu sempre uso T minúsculo para tempo. Ok? Então, de maneira geral, a gente tem esses princípios de homogeneidade dimensional servindo para que a gente faça, né, o uso consciente de equações, a checagem dessas equações e a checagem dos termos que a gente está trabalhando. Por exemplo, quando a gente trabalhava com a equação de Bernoulli, a gente tinha várias formas de representar essa equação, né? E como saber se você estava usando a forma adequada? Né? Uma das maneiras de saber se você estava usando a forma adequada era pegar um termo qualquer da fórmula, por exemplo, um termo de comprimento, e verificar se os demais termos apresentavam a mesma dimensão. Se eles apresentassem, então a gente tinha confiança de que a forma que eu tinha escrito a equação estava correta, certo? Então, se a gente verificar o termo de velocidade ao quadrado dividido por g, então a gente via que esse termo aqui, ó, ele tinha dimensão realmente de comprimento. E o termo de P sobre peso específico, que é pressão sobre massa específica vezes G, também tinha dimensão de comprimento. Então, isso aqui dava a confiança de que essa forma que eu tinha escrito, a equação estava correta, estava ok. Tá? Então, uma das regras de homogeneidade dimensional é que todos os termos aditivos da mesma equação,
né, eles devem ter as mesmas dimensões e que um lado da equação, obviamente, tem que ter as mesmas dimensões do lado oposto, certo? Então, o princípio de homogeneidade dimensional é muito simples, né? Serve para a gente checar essa unidade dos termos das equações, ver se a forma que eu escrevi a equação está correta, né? Serve também para a gente trabalhar com a conversão de unidades e definir relações adimensionais, que é o nosso próximo item de estudo, certo? Então, o princípio fundamental da homogeneidade dimensional é que se eu somar maçãs com maçãs, eu vou ter duas maçãs. Se eu juntar uma melancia aqui no meio, ou eu faço um suco, ou eu faço outra coisa, mas maçã é que não vai ser, né? Então, a gente pode somar termos que apresentam as mesmas unidades, mas não termos com unidades diferentes, né? Nem dimensões diferentes. Essas questões aqui foram questões de concursos anteriores, né? No caso, essa daqui foi da BR Distribuidora, essa outra eu acho que foi da BR Distribuidora também, certo? São questões bastante simples que se relacionam aí com esse princípio de análise dimensional, certo? E aí ele diz assim, dada a equação, né, ABC vezes D a terceira mais DEF, que é dimensionalmente homogênea, determine as dimensões as unidades de D e E no sistema internacional, sabendo que A é força, B é densidade ou massa específica, no caso aqui, C é aceleração e F é velocidade. Então, ele fornece para a gente uma equação que ele diz que é dimensionalmente homogênea, né? E aí a gente vai partir dos princípios de homogeneidade dimensional para determinar as dimensões desses termos destacados em negrito. Se eu começar a resolver por esse termo aqui, DEF, obviamente vai ser mais difícil de eu obter a resposta logo de cara, por quê? Eu tenho duas incógnitas aqui se relacionando somente com uma equação. Então, a gente pode optar por trabalhar primeiro com a primeira parte da equação, né, a primeira igualdade, ou seja, que todos esses termos aditivos eles têm que ter a mesma dimensão, e de um lado da equação, e de outro também tem que ter a mesma dimensão. Então, eu posso pegar essa parcela aqui e igualar as dimensões de A com A desse termo. Dessa maneira, eu obtenho a dimensão do termo D. Quando eu souber essa dimensão, então eu posso aplicar, né, esse mesmo critério para outra parcela da equação, para determinar, então, qual vai ser a unidade, a dimensão também, né, do termo E, certo? Então, o que eu geralmente faço para resolver esse tipo de questão é descrever todas as dimensões dos itens que eu sei. Então, por exemplo, se A é força, eu já escrevo aqui força. B é densidade ou massa específica, eu já escrevo também. C é aceleração e F é velocidade. Então, eu já sei todas as dimensões desses termos, né? E aí vou aplicar diretamente lá na equação. Eu gosto de escrever tudo isso fora a parte da própria equação para não correr o risco de errar. Vocês vão ver que essas equações a gente vai trabalhar muito com inversão de frações, passar de um lado para o outro, passar multiplicando esses termos, então pode ser que alguma confusão aconteça. Então, é bom a gente ter em mente cada um desses termos separadamente. Escrever esses termos separadamente para facilitar.
Então, pronto. Quando a gente substitui aqui nessa primeira parcela da equação para determinar o termo D, então a gente tem, ó, massa específica para B de bola, aceleração aqui para o termo C e força para o termo A. Então, ó, massa com massa se cancela, esse comprimento cancela com esse comprimento aqui, e T ao quadrado se cancela com esse comprimento aqui. Quer dizer, com esse T ao quadrado aqui do denominador. Então, D ao cubo por L ao cubo, né? A gente pode passar esse L para o outro lado multiplicando. E aí tirar a raiz cúbica de ambos os lados da equação. Para ver que a dimensão do termo D corresponde a um comprimento, né? Então, a unidade no SI disso aqui seria metros. Então, quando a gente passa para a segunda parcela da nossa equação, já basta eu substituir a dimensão de D, que foi encontrada na etapa anterior, para que eu possa isolar aqui o termo E que eu tenho interesse. E aí, quando a gente fizer isso, ó, aqui tem L quadrado sobre T. Então, passou para o outro lado da equação. T dividido por L quadrado. T sobre L quadrado. E aí fica mais simples de fazer essa substituição, certo? Perceba que nas opções aqui, ó, a gente tinha, olha a pegadinha, para o item D, né? Tinha 3 alternativas representando metro quadrado, né? Ou seja, a pessoa esqueceria de realizar só esse último passo aqui e obter a dimensão de metro, a unidade de metro, efetivamente, né? E nas respostas referente ao item E, ele faz muita confusão, né, do que é numerador com o que é denominador, certo? Então, é um dos itens aí de avaliação, né, no concurso. Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra E, em que comprimento é metro, e o item E representa massa por metro segundo, certo? Certo? Senhoras e senhores, dúvidas aí nessa questão? Beleza, então. Então, o que vai acontecer agora, né, é que esses princípios, eles servem para ajudar a gente no processo de efetivamente fazer a análise dimensional, né? O objetivo da análise dimensional é a gente gerar parâmetros adimensionais que vão ajudar, né, nesse processo de desenho de experimentos, né, que vão ter que ser realizados. Então, esses experimentos, eles vão ser baseados, né, nesse grupo de parâmetros adimensionais que a gente vai aprender a obter, e eu preciso ser capaz de relacionar tudo aquilo que eu estou observando naquele modelo, né, em escala, com a realidade, né? A gente fala que a realidade, né, é representada pelo protótipo, e eu estou estudando um modelo, certo? Então, eu preciso ser capaz de prever essas tendências, né, essas relações de comportamento. Então, diferente do que a gente está acostumado, né, a análise dimensional, ela trabalha com aspectos mais qualitativos do problema do que aspectos quantitativos, propriamente dito, né? E ela vai fornecer para a gente uma forma de avaliação de como que esses parâmetros, eles se relacionam, tá?
Então, o resultado da nossa análise dimensional é uma equação que relaciona as formas como os fatores físicos, né, as propriedades, as características geométricas, etc., do problema, né, eles interagem. Então, a ideia é a seguinte: se eu quero avaliar um problema físico, como, por exemplo, o arraste sofrido por uma esfera quando está sujeito ao escoamento de um fluido, eu posso, de maneira intuitiva, achar que eu vou resolver esse problema trabalhando com várias esferas de tamanho diferente, vários fluidos de mesma massa específica, mas viscosidades diferentes, e fluidos de mesma viscosidade, porém que possuam massas específicas diferentes. E tacar tudo isso num túnel de vento para ver como que é esse comportamento. Se eu for fazer isso, a gente vai construir uma infinidade de gráficos e gastar um tempo de experimentação enorme. Então, eu posso, numa primeira condição de massa específica e viscosidade, avaliar a força sobre as bolinhas de diâmetros variáveis com velocidades diferentes de escoamento, né? E em momentos, e aí eu posso realizar esse estudo em duplicata ou triplicata, né, para avaliar o erro da experimentação. E em um momento posterior eu vou precisar, então já que eu vou manter essa massa específica fixa, eu vou agora estudar o efeito da viscosidade e tomo-lhe a experimentação aqui também para obter esse outro gráfico. Agora eu vou mudar a massa específica do fluido mantendo a viscosidade constante. E aí a gente já cai num problema, né, de disponibilidade de fluidos com a mesma massa específica mudando viscosidade. Será que existem esses fluidos? Será que não existem? Mudando a viscosidade, mas mantendo a massa específica, certo? Então, a gente vai construir aqui, desse jeito, uma infinidade de gráficos que vão ter seu uso limitado a essas condições que eu trabalhei. Porém, com o uso da análise dimensional, a gente pode racionalizar essa experimentação, avaliar esses parâmetros todos que eu quero estudar, né? E relacionar grupos adimensionais com outros grupos adimensionais. Então, aqui, ele está relacionando a força de arrasto com esse grupo adimensional aqui. Então, esse termo aqui representa o que a gente vai chamar mais lá na frente de coeficiente de arrasto, em função do número de Reynolds. E aí, esse comportamento, perceba, ele está todo bem delineado para regimes de escoamento diferente, né, condições de fluidos que podem variar, massa específica que pode variar. Então, com o uso da análise dimensional, eu consigo racionalizar a experimentação. Então, em vez de eu ter que trabalhar com fluidos de massa específica diferente, mi constante, ou rho constante, massa e viscosidade diferente, né? Agora eu só preciso trabalhar fluidos com Reynolds diferentes, números de Reynolds diferentes, e aí eu consigo representar esse problema físico. Então, eu posso, com o mesmo fluido, ou seja, com o mesmo conjunto de massa específica e viscosidade, simplesmente mudando a velocidade do escoamento e o diâmetro, né, avaliar condições completamente diferentes do escoamento. Então, isso aqui é uma ferramenta que facilita, né, o trabalho experimental. Então, sempre que a gente for trabalhar com essa análise dimensional, a gente vai ter dois trabalhos, né? O trabalho de estudar aquele problema físico para gerar os parâmetros adimensionais, né? E depois que eu tiver esses parâmetros adimensionais, eu faço a experimentação em laboratório,
né, ensaios com um modelo em escala reduzida ou aumentada, e depois eu relaciono o que eu obtive na experimentação com a realidade, né? Então, a gente faz a transposição desses resultados dos ensaios para o protótipo, né? E assim eu estabeleço as condições de operação desse protótipo. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, esse estudo de semelhança entre modelos e protótipo é o que dá confiança para o engenheiro, para ele saber se ele está no caminho certo da experimentação, se ele está realmente fazendo uso dos parâmetros adequados, né? E é o que dá confiança, né? Para prever as condições de uso reais a partir das observações de modelo, certo? Então, a gente tem 3 critérios de semelhança que a gente usa para fornecer, né, essa confiança no estudo dos modelos e protótipos. A primeira é a similaridade geométrica, né? Então, a gente tem que todas as dimensões do modelo, elas devem ser mantidas, ou todas as características, né, dimensionais, características realmente de dimensões físicas, né, de comprimento ou de altura, etc., geométricas do protótipo, elas devem ser mantidas no modelo respeitando um fator de escala. Então, é a mesma coisa de eu ter uma casa, né, real, e ter uma maquete dela em escala reduzida. Todas as dimensões da casa, elas vão seguir aquele mesmo fator de escala para a minha casa modelo, né? A casa em escala, certo? O segundo critério é o de similaridade cinemática, né? E aí a gente já tem a relação mais clara com as condições de escoamento. Então, a velocidade que deve ser sentida, né? A velocidade que deve ser experienciada em um ponto qualquer do modelo, ela deve se relacionar com a velocidade do ponto correspondente no escoamento do protótipo, através também de um fator de escala. Então, a gente tem que entender que isso aí, já que a velocidade é um vetor, né, diz respeito tanto ao módulo dessa velocidade quanto à direção dela. E o terceiro critério é o critério de similaridade dinâmica, em que todas as forças do escoamento que atuam no modelo, elas devem ser proporcionais também por esse fator de escala às forças atuantes do protótipo. Então, veja só, alguns números adimensionais, eles são formados por relações de forças. Por exemplo, o número de Reynolds, a gente já viu, que é a relação das forças inerciais com as forças viscosas. Então, se eu divido uma força por outra força, a gente obtém o que a gente chama de uma quantidade adimensional, um número adimensional, certo? Então, o critério mais crítico que a gente tem para determinar se um sistema ele é similar, se ele tem semelhança ou não, né, entre o modelo e o protótipo, é dizer que os grupos adimensionais que representam aquele problema, né, eles são coincidentes no modelo e no protótipo. Mas o que seriam esses grupos π independentes, né? O que seriam esses números adimensionais? São justamente os parâmetros adimensionais que a gente vai gerar, né, para descrever aquele problema físico, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui, ele pede para a gente avaliar o arrasto aerodinâmico. Aqui está bem resolvido, vou deixar assim.
O arrasto aerodinâmico que deve ser avaliado num automóvel esporte, né? Que deve trabalhar escoando, o automóvel escoando, não. Que deve se locomover a 50 milhas por hora no ar com temperatura de 25 graus Celsius. Ele diz que os engenheiros criaram um modelo em escala de 1 para 5, então todas as dimensões do modelo em escala elas vão ser 5 vezes menores do que as dimensões do protótipo, né? Obviamente, a gente está falando de um carro, né? Então, eu não vou criar um carro 5 vezes maior do que ele já é. A gente vai reduzir o tamanho desse carro. Para testar em túnel de vento. Ele fala que é inverno e o túnel está localizado num prédio sem aquecimento. Então, a temperatura do ar no túnel de vento é de uns 5 graus Celsius. E ele pede para determinar a velocidade de vento que os engenheiros devem colocar no túnel para atingir essa similaridade. Certo? Então, num momento posterior, a gente vai aprender a como determinar os grupos adimensionais que representam esse problema físico. Agora, a gente vai simplesmente considerar que esses dois grupos adimensionais aqui, eles representam esse problema físico que a gente está estudando, certo? Então, a gente tem esses dois grupos adimensionais. Ele quer que eu determine a velocidade do vento para que a gente atinja a similaridade entre modelos e protótipos. Então, o critério que a gente viu no slide anterior como mais crítico é o de que os grupos adimensionais do modelo sejam iguais aos grupos adimensionais do protótipo para que eu atinja essa semelhança. Na condição que é fornecida para a gente, as informações que são fornecidas para a gente tem a velocidade do protótipo, a temperatura do ar do protótipo. Para que serve eu saber a temperatura do ar do protótipo? Serve para eu determinar as propriedades físicas do ar nessa condição. E ele quer a velocidade do vento no modelo, sabendo que esse túnel de vento opera a 5 graus Celsius, ou seja, sabendo que eu tenho esse conjunto aqui de propriedades do fluido de escoamento. Então, sendo assim, a gente vê, por análise dos dois grupos adimensionais, que faz mais sentido, né, a gente trabalhar com o grupo π2, em que eu tenho mais itens já determinados, né? Propriedades dos fluidos, eu tenho um termo de velocidade já, e como ele fornece aqui a escala do automóvel, eu também tenho a relação de dimensões. Então, a gente vai trabalhar com a igualdade do modelo do grupo adimensional π2. Então, π2 do modelo tem que ser igual ao π2 do protótipo. Então, ρVd, μ sobre ρVd do modelo tem que ser igual a μ sobre ρVd do protótipo. Então, a gente vai isolar aqui o termo que a gente tem interesse, né? Que é justamente a velocidade do modelo. Então, vou passar diâmetro do modelo para cá, viscosidade do modelo para cá, massa específica do modelo vai para lá multiplicando. E aí a gente vai ficar com velocidade do modelo sendo perdão, em vez de fazer isso, deixa eu propor uma outra rota. Eu vou passar esse VM para esse lado aqui da equação, e aí eu passo todo esse denominador para cá, e todo esse numerador aqui para cá, certo? Fica um processo mais simples de visualizar. Então, μ do modelo, ρ do protótipo, V do protótipo, D do protótipo, dividido por ρ do modelo, D do modelo, μ do protótipo. Tem que ser igual à velocidade do
modelo que eu quero determinar, certo? Então, o que eu diria para vocês agora é tomar cuidado com o que é modelo e o que é protótipo aqui nessa situação, né? Observar bem que protótipo, que é a condição que eu desejo trabalhar, né? Tem propriedades a 25 graus Celsius, enquanto as condições do modelo refere-se ao fluido que está operando a 5 graus Celsius. Né? E como eu disse para vocês, ó, o modelo ele é feito em escala reduzida aqui, sendo 5 vezes menor do que o protótipo. Então, o diâmetro do protótipo dividido pelo diâmetro do modelo vai dar 5, certo? Então, aqui, ó, dPdm vale 5, certo? E com isso a gente consegue determinar a velocidade que eu devo fazer esse túnel de vento funcionar para atingir a condição de similaridade. Então, a gente vai ver, ó, que esse vento precisa estar escoando a 221 milhas por hora, é uma velocidade bastante considerável, né? Uma milha é 1,6 quilômetros, então aí bota mais ou menos 50, bota 60% em cima desses 221, a gente teria uma velocidade de 221 vezes 1,6, 353 quilômetros por hora, certo? Então, é uma velocidade bem alta para esse túnel de vento. Em seguida, ele diz assim, se eu conseguir fazer com que esse túnel de vento funcione, né, nessa velocidade, determine qual que vai ser a força de arrasto sentida pelo protótipo, né, sabendo, né, que a força de arrasto medida no modelo foi de 21,2. Então, aqui ele já está trabalhando com a relação entre as forças, né? Então, eu posso usar aqui o primeiro grupo adimensional e trabalhar novamente com o critério de similaridade. Π1 do modelo sendo igual a Π1 do protótipo, certo? Eu isolo o termo que eu tenho interesse, que é a força de arrasto no protótipo. Passo esse termo aqui para o outro lado da equação, multiplicando. E aí a gente vê qual que vai ser a força que o protótipo vai estar sujeito, certo? Dúvidas, pessoal? É tudo uma análise dimensional. Tudo através de análise dimensional, sim. E aí, agora, na aula que vem, a gente vai trabalhar, Micaele, com como descobrir quais são esses grupos, né, que a gente precisa usar, né, para obter essa similaridade, para obter fazer esses critérios de semelhança, certo? Então, se tiver tudo bem com vocês, né, aqui no Cigar de vocês, como eu falei, eu já coloquei os vídeos referentes a todo esse conteúdo, né, tá tudo correspondendo ao que a gente já mostrou aqui em sala de aula. E se vocês olharem aqui, né, em análise dimensional, cadê, meu Deus? E semelhança, vocês vão conseguir assistir também esses vídeos, tá? E aí, como eu já tinha falado para vocês, né, a nossa forma normal de trabalhar é vocês verem esses vídeos com antecedência, e aí, na hora da aula, a gente só faz uma passada breve, né, no conteúdo, passa lá pelo que
já foi enviado para vocês. Beleza? Bom, se não houver mais nada, então na quinta-feira a gente continua com essa parte de determinação dos grupos adimensionais. Beleza?